Os carros que a Volkswagen nunca lançou no Brasil. Tem muitas curiosidades aqui nesse vídeo que você vai ver agora. Olá amigos do canal PL, sejam todos bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. É um prazer ter você aqui. Vamos começar o vídeo de hoje. Se você não for inscrito também, quiser se inscrever, não vai pagar absolutamente nada e vai receber as notificações. Olha, primeira coisa que a Volkswagen não lançou por aqui, já até falei sobre isso, o Fusca modernizado. Veja, em 1967, este era o Fusca alemão, modelo também oferecido para os Estados Unidos. Notamos janelas maiores que já eram usadas desde 1965 e nunca foram lançadas aqui. E além dos faróis retos com paralamas redesenhados que só chegaram no Brasil em 1973. Estas são apenas as características mais marcantes para chegar no ponto que é o seguinte: o Fusca brasileiro não acompanhou a evolução do modelo em outros países, como a matriz lá na Alemanha e também nos Estados Unidos, né? O modelo brasileiro, basicamente, ele parou no modelo 63, que ainda tinha janelas pequenas, né? Porque em 64, na verdade 65 já, no final de 64 para 65 chegava o novo modelo com janelas maiores. Enquanto isso, o modelo alemão seguiu evoluindo cada vez mais. No início dos anos 70 recebeu nova suspensão MacPherson no modelo 1302 e para-brisas abaulado com um novo painel e injeção eletrônica no modelo 1303. Já o brasileiro seguiu carreira solo com mudanças mais lentas e graduais até o primeiro fim da produção em 86. No retorno, do chamado Fusca Itamar em 1993, muitos esperavam que as mudanças, as melhorias aplicadas lá atrás, no 1302 e 1303, como suspensão com molas helicoidais, chamada MacPherson, também aquele painel, vidros maiores, mas essas expectativas ficaram mesmo só na esperança, porque o modelo lançado em 93 era praticamente o mesmo de 86, com exceção do que os para-choques eram pintados na cor da carroceria e ao invés do friso lateral em inox tinha ali um adesivo. E algumas mudanças bem sutis também no interior, como padrão de banco e painel, mas coisas bem simplificadas. Nem a injeção eletrônica foi usada no Fusca Itamar, ele ainda usava a velha dupla Solex 32 lá do antigo e também que era usada nessa época na Kombi. Olha, o SP2 é sem dúvida um dos maiores clássicos da Volkswagen a nível mundial. É considerado o mais belo de todos os tempos quando falamos sobre a marca alemã. Só que tinha um detalhe, movimentado, o carro era muito moderno, mas movimentado pelo motor Boxer de 1.700 cilindradas. Eu gosto, viu? Motor que eu gosto, mas ele tinha uma potência, ele acabava sendo mais bonito e atraente do que propriamente veloz, rápido e esportivo. Na mesma faixa de preço, haviam outros esportivos até mais rápidos, como o Puma GT, por exemplo, que apesar do motor 1600 levava vantagem da relação peso-potência, porque a carroceria era de fibra de vidro, então ele era mais leve. O lançamento do Passat em 74 foi uma revolução na Volkswagen. Era algo totalmente novo diante de todos os outros modelos que usavam mecânica refrigerada a ar. Logo começaram especulações se alguns modelos antigos com mecânica a ar iriam receber atualizações, iriam receber a nova mecânica, o novo motor arrefecido a água. A expectativa para o Salão do Automóvel de 1976 era mesmo de que a Volkswagen apresentasse o que era chamado de SP3. Seria um SP2 totalmente reformulado, com o motor desta vez montado na dianteira, motor do Passat, O porta-malas passaria para trás, onde ficava o motor, e também a desejada suspensão que eu acabei de falar no começo, que era aquela suspensão mais moderna que o Fusca 1302 e 3 usavam, com molas helicoidais, que aqui no Brasil só a variante 2 usou, com mecânica traseira. E era uma grande expectativa que isso ocorresse. Mas como sabemos, como a história nos mostra, isso não aconteceu. O mais próximo
que tivemos disso foi um protótipo feito pela Dacon, concessionária muito famosa na época, mas não foi exatamente igual ao que a Volkswagen estava pretendendo. O protótipo feito pela Dacon, que também foi chamado de SP3, ele tinha um motor ainda na traseira, mas era o motor do Passat arrefecido a água e com a cilindrada aumentada para 1.8. Eles pretendiam fazer esse carro aí, em série limitada, mas a Volkswagen encerrou a produção nessa mesma época. O SP2 foi tirado de linha neste ano de 76. Então, a Dacon ofereceu apenas o serviço de conversão dos modelos SP2 usados, né, em SP3, que era bem cara, aliás, essa mudança, por isso que pouquíssimos foram montados. Olha, na sequência aqui nós temos uma situação que meio que se encaixa, né, se entrelaça com essa do SP2 que eu acabei de dizer. É a da Brasília, porque no mesmo momento em que existiam rumores de que o SP2 seria lançado com um novo motor, a Brasília também havia essa expectativa. Até porque a Volkswagen chegou a realizar testes, fotos secretas da época que foram tiradas por repórteres da imprensa automotiva, acho que dá 4 rodas, né? Fotografaram um protótipo do que seria a Brasília também naquela mesma ideia do Passat, motor na frente, a água e suspensão moderna. Até as rodas eram as mesmas do Passat, né? A frente ganharia uma nova grade para refrigerar o radiador e os faróis até que seriam os mesmos do Passat. Esta seria a evolução da Brasília. Muito se foi pensado e estudado em cima da Brasília, viu? Ela era um grande sucesso da Volkswagen na época e eles buscavam ali alternativas para a sua modernização. Só que tudo isso barrou num ponto. A Brasília não poderia dar origem a uma família de veículos, pelo menos de maneira viável, não. Ela não poderia dar origem a uma picape, a um sedã, a uma perua, porque a Brasília, na verdade, ela era um hatch, não era uma perua, como algumas pessoas dizem, né? Ela era um hatch, mas foi cadastrada como utilitário para ter uma tributação mais camarada, porque naquela época os utilitários tinham mesmo um IPI menor. Né? O IPI é o imposto sobre produto industrializado. Mas a Brasília morreu na praia, ela ficou até 1982 vendeu muito Brasília, mas com a mesma concepção lá de 1973. Mas desde 1976 a Volkswagen já deu o start no que seria o Gol, né? A Volkswagen começou a desenvolver o Gol em 1976, porque vocês pensam que pensar numa semana e lançar na outra? Não é bem assim. A Volkswagen trabalhou por 4 anos no projeto BX, que daria origem ao Gol e já com a previsão do lançamento da Paraty, que era a perua, para entrar no lugar da variante 2, de uma picape, uma picape derivada de um carro de passeio, que veio a ser a Saveiro. Então a Brasília com motor dianteiro não evoluiu, não foi lançada por essa razão, porque a Volkswagen decidiu iniciar em paralelo um novo projeto que seria o Gol. E aí a Brasília realmente foi recebendo modificações em doses homeopáticas ali até 82, quando ela saiu de linha, sem deixar muito... saiu de cena, sem muito alarde. Com o lançamento do Golf GTI em 1976 lá na Alemanha, a Volkswagen meio que inaugurou esse segmento de hot hatch, que é um carro compacto com um motor forte. O Gol chegou por aqui em 1980, mas longe de ter aquela mecânica moderna do Golf, né? Aqui ele foi lançado com motor arrefecido a ar de 1.300 cilindradas. Um dos motivos era que a fábrica de motores lá do Passat já estava sobrecarregada. E como já havia a previsão do lançamento do Voyage e da Paraty com o mesmo motor do Passat, o Gol foi lançado com motor Boxer, né? Para poder logisticamente adequar toda essa demanda. Logo foi criticado porque o carro era meio fraco, era fraco mesmo. E aí lançaram já em 81 o Gol com motor 1600. Mas em 1983 a Volkswagen já ensaiava
o que seria um Gol esportivo e GTI, inclusive. Vejam imagens, né? Acontece que isso aí é um protótipo do Gol, na verdade, Gol GTI, em 1983, 6 anos antes do seu lançamento. Acontece que naquele tempo estava em vigor a chamada Lei da Informática, que basicamente protegia a indústria nacional de uma maneira que impedia empresas estrangeiras de entrarem no Brasil e aplicarem suas tecnologias. Isso era um incentivo para que a indústria nacional pudesse se desenvolver por conta própria. Mas era uma ideia boa na teoria, mas na prática o que aconteceu é o seguinte: a indústria brasileira, não só de automóveis, mas como um todo, nessa parte tecnológica, ficou defasada há uns 10 anos em relação a outros países. Tanto é que os computadores, a internet de modo geral, só chegaram nos anos 90, né? Empresas estatais eram criadas como Radiobras, Telebrás, para fazer aí essa parte tecnológica. Como não havia uma espécie de Ingebras para fazer injeção eletrônica, a injeção só chegou em 1989, quando a Bosch já estava operando no país. Mas a ideia de um Gol injetado já existia desde 1983. Aliás, existiram também outros protótipos como o Gol TS, Gol GTE, GTI e GTE, que eram siglas que estavam sendo usadas na época pela Puma, que havia restilizado os seus modelos na linha 81. Na verdade, então, o GTI chegou uns 6, 7 anos depois. Mas é bem verdade que a injeção do Gol GTI ela era meio mal vista, ela não é famosa por ser muito eficiente. Isso em 89, você imagina em 83 como seria. Então talvez tenha sido até melhor que o Gol injetado, que aliás foi o primeiro carro injetado no Brasil, chegou só 6 anos depois. Hoje um dos carros que mais chama atenção lá na garagem Volkswagen é o Volkswagen BY, né? Que é esse carrinho aí que vocês estão vendo. Ele acabou ficando famoso justamente por ter sido cancelado antes mesmo de ser apresentado. O Bi foi um protótipo feito na tentativa de criar uma espécie de concorrente para o Uno no segmento dos carros de entrada. O ano era 1987 e o Fusca havia acabado de sair de cena. A inclusão de um novo carrinho barato e acessível parecia promissora, mas o motor AP 1600 acabou ficando forte demais e encarecendo o projeto. A suspensão traseira também era a mesma do Voyage Exportação, que ocupava menos espaço no já diminuto porta-malas. Uma das soluções para aumentar o espaço era também o banco traseiro, que corria sobre trilhos, aumentando ou diminuindo o espaço, solução aplicada anos depois no Fox Nacional. 2 motivos foram cruciais para o cancelamento do Bi já em 87. O primeiro deles, o encarecimento do projeto. A ideia era de que ele fosse mais barato do que o Gol, mas a adoção daquela suspensão traseira que não era igual ao do Gol, era a mesma do Voyage, que era exportado para os Estados Unidos como Fox, encareceu o projeto. E o motor também, 1600, acabou ficando muito forte para aquele pequeno automóvel. E o segundo motivo é que, se você vê o carro, você vai ver claramente o segundo motivo, é a desproporção que existia, né? Porque o motor do Gol, ele era longitudinal, uma característica Audi daquela época, e o Uno tinha um motor transversal, por isso que ele era harmônico, um design harmonioso. Mas no caso do Bi, ficou aquele carro compacto, pequenininho, mas com um capô grandão, desproporcional com o restante do carro. Esse foi a gota d'água mesmo para que o carro fosse arquivado, e hoje é uma iguaria lá no Museu Volkswagen. Vocês estão vendo imagens da Transpo 84, evento realizado em novembro daquele ano. Olha só o stand aí da Volkswagen, né? Quantum e Santana, que eram lançamentos daquele ano. Olha aí o Santanão, 2 portas, tinha até carroceria crua dele ali, nós vemos ali ao fundo, né? Vejam que a Quantum aí não tinha nem sido lançada ainda, era uma novidade mesmo, quente, tá? E nesse evento tinha o Santana Tecno. Esse carro tinha injeção eletrônica, tinha uma série de modernidades, tinha telefone ali no painel, televisão na parte traseira,
painel digital, o motor também era diferente do nosso. Esse carro tinha uma série de melhorias, mas era um protótipo, não foi lançado, bem como aquele Voyage Tecno de 83 que foi apresentado no Salão do Carro a álcool. Era uma ideia de mostrar o que seria tendência nos automóveis 10 anos depois. Eu já até falei sobre o Voyage e sobre o Santana. Uma curiosidade é que esse evento foi lançado em novembro de 84 e a Santana Quantum foi lançada em 85, o carro não tinha sido lançado ainda. E temos uma outra imagem que eu coloquei até nas redes sociais do canal, que é essa daqui, ó. É a imagem da linha Volkswagen 84. Então já tem uma Quantum ali, ela foi divulgada antes mesmo do lançamento, porque vejam ali, né, o Gol ainda possuía mecânica arrefecida a ar nas versões S e LS. Aí você pode falar para mim, mas é um BX? Não é um BX, porque vejam o Passat ali atrás. Passat também ainda com para-choques de lâmina fina de ferro que foram substituídas em 85 por para-choques envolventes. Então essa imagem é sim de 84, ano em que a Quantum ainda não estava disponível no mercado nacional, mas estava pronta já, né? Estava pronta para ser lançada. É natural que as montadoras façam protótipos e muitos protótipos foram feitos ao longo dos anos, buscando estudar ali segmentos de mercado, futuros modelos. E um deles foi esse daqui, ó, um protótipo de uma Santana picape. Será que a Volkswagen, se tivesse lançado esse carro no mercado, teria tido sucesso, né? Olha, você vê que ela é baseada no modelo, na geração 2 do Santana já. É um protótipo do início dos anos 90. A lanterna traseira é até bem parecida com a da Courier, né? Bem que a Courier chegou anos depois. Tem a ideia, o esboço aqui, ainda no papel, digamos assim, e depois ele já no modelo final, que seria essa Santana Quantum aqui, que teria, claro, uma capacidade de carga bem maior do que a Saveiro. Olha só o tamanho dessa caçamba aí, mas o projeto não foi adiante. Será que teria tido sucesso? Gostaria de saber o seu comentário, comenta aqui embaixo. Na década de 90, a Volkswagen trabalhou fortemente na elaboração do projeto AB9, que deu origem na família Gol de segunda geração. Um projeto muito importante porque o Gol era o carro-chefe da marca no Brasil naquele tempo. E aí eles fizeram o Gol, fizeram depois a Paraty em 96 e a Saveiro em 98. O Voyage foi descontinuado em 95. Em seu lugar foi lançado o Polo Classic argentino por questões logísticas, questões de orçamento também. Mas o protótipo do Voyage G2 foi feito, né? Ele foi feito, foi divulgado, as imagens desse protótipo foram divulgadas pelo designer Luiz Alberto Veiga, que trabalhou em todos esses projetos na época. E veja que muitas pessoas vão concordar que o Voyage de segunda geração que estava previsto é até mais bonito do que o Polo Classic, mas infelizmente foi engavetado. O Voyage retornou em 2008, quando o Gol foi lançado na terceira geração, ou chamada G5. E aí sim, quem saiu foi a Paraty. Ou seja, depois da primeira geração, não tivemos os 4 membros da família convivendo juntos, porque quando a Paraty foi renovada, o Voyage saiu, e quando a Paraty saiu, o Voyage que voltou. É isso aí. Estes foram alguns modelos que não foram lançados pela Volkswagen no Brasil. Eu vou trazer agora os modelos que não foram lançados por outras marcas também. Tem muita curiosidade vindo por aí. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!